Galera, então eu vou dar uma explicação aqui sobre a atividade 27, de somar as duas matrizes de mesma ordem, sobre aqui a parte que nós fez na função, né, somar matriz, para poder somar as duas matrizes e gerar a matriz C, né, que vai ser aqui no caso a matriz soma. Então aqui a primeira coisa que nós fez aqui, o primeiro ponto é esse if. Para a gente poder somar duas matrizes de mesma ordem, que nem aqui no caso que a gente tem a matriz A e a matriz B. Nós quer somar as duas para poder gerar a matriz soma, né, a matriz C. Para ela ser de mesma ordem, a quantidade de linhas da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz B, e a quantidade de colunas da matriz A tem que ser igual à quantidade de colunas da matriz B. Que nem aqui no caso, a matriz A tem 3 linhas, a matriz B também, 4 colunas, e a matriz B, 4 colunas também. Então elas são de mesma ordem. Então aqui primeiro a gente passa nesse primeiro if, a gente verifica, se está tudo ok a gente pode percorrer para poder fazer a soma. Então aqui, o primeiro for nosso, ele percorre as linhas. Então aqui também outro ponto aqui na condição do laço, a gente colocou linhas A aqui e colunas A. Pode ser, você poderia colocar também linhas B e colunas B. Aqui no caso não faz diferença para nós porque a gente só precisa de um número para a gente fazer a condição desse for. Então, como se aqui a gente já verificou que elas são de mesma ordem, então ela tem a mesma quantidade de linhas. A matriz A e a matriz B tem a mesma, assim como a quantidade de colunas. Então, não faz diferença qual que você vai colocar aqui na condição. Então, esse primeiro for é para percorrer as linhas e o segundo for é para poder percorrer as colunas. Então, a gente cai, né, nesse primeiro for. A gente vai começar com ele no índice zero, né? Então o primeiro for nosso ele começa em zero e o nosso segundo for também começa em zero. Então o que vai acontecer aqui? No primeiro for ele já vai apontar aqui para esse elemento aqui. Por quê? Ele vai estar pegando o i na posição zero e o j na posição zero. Como o i ele representa as linhas, então ele aponta aqui, né? Vamos pegar agora no B. O i aponta aqui para o zero e o outro zero, que é as colunas, aponta aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer aqui? A nossa matriz C, nessa mesma posição, 0, 0, né, a posição de i e j, então vai apontar para esse elemento. Ela vai receber a soma da matriz A na posição de i e j, como ainda é 0, vai ser esse elemento aqui, mais a matriz B também nessa posição, que vai ser esse elemento, 46. Então vai ser o 0, 0. A gente vai pegar o índice 0, 0 da matriz A mais o índice 0, 0 da matriz B e guardar no índice 0, 0 da matriz soma. A gente vai guardar ele aqui, ó. Então se a gente pegar aqui o índice 0, 0 da matriz A, 43, mais o índice 0, 0 da matriz B, 46, vai dar 89. Então a gente guarda aqui. Fazendo isso, o nosso índice aqui das linhas, ele ainda vai continuar zero. E o índice das colunas vai para 1. Por quê? O primeiro for, ele é das linhas, o segundo for das colunas. Mas quando a gente entra no primeiro for, a gente cai no segundo for, ele vai executar o segundo for inteiro, enquanto a condição dele for verdadeira. Então, como aqui no caso a gente tem 4 colunas, ele vai executar 4 vezes antes de acabar esse segundo for, para aí ele voltar para o outro for e incrementar a nossa variável aqui de controle que representa as linhas. Então, o que vai acontecer aqui? Como no primeiro for a gente estava 0 nas linhas e 0 nas colunas, aí a gente percorreu tudo certinho. A gente pegou o primeiro índice, pegou o índice 0, 0 da matriz A, o índice 0, 0 da matriz B, somou e guardou aqui. Quando a gente percorreu o segundo for novamente, essa variável de controle nossa aqui, que controla as colunas, ela vai valer 1. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai começar agora na coluna 1. Então vai ser índice 0, 1. Então a gente vai pegar o 40, vai pegar o 38 e vai guardar aqui na posição 0, 1. Então 40 mais 38, 78. E assim por diante. A gente percorre esse for aqui, o segundo for inteiro, depois que a condição dele, né, for satisfeita e tal,
ele termina, ele volta para o primeiro for aqui, ele volta para o primeiro for. O primeiro for incrementa a variável i dele, que é referente às linhas, ele vai começar a valer 1. E a variável aqui das colunas, ela volta a valer 0. É como se resetasse ela. Então o que, que acontece aqui? Como que é feito aqui esse for? Ele começa na linha 0, aí ele pega a coluna 0 também. Aí depois ele pega a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3. Acabou esse segundo for? Certinho. Aí ele vai, incrementa o for das linhas, que representa as linhas, que é o i. Aí ele vem aqui pro 0. Aí ele vai e cai no segundo for de novo. Aí ele vai 0, 1, 2. Ele faz isso tudo de novo. E isso tudo, quando a gente cai aqui no segundo for, a gente cai aqui ó, no segundo for, ele vai pegando essa posição da matriz A e da matriz B, vai, soma, vamos supor que foi o I nosso está em 1 e o J nosso está em 2. Então ele vai pegar aqui o 19 mais 32 e vai guardar na mesma posição. É 51. Então é assim que funciona o for. É assim que a gente faz o for aqui para poder pegar os índices deles, poder somar e guardar na outra matriz. Lembrando que a outra matriz ela foi já criada aqui, né? A gente criou aqui dentro da função a nossa matriz C, mas você podia também criar ela aqui fora. Aqui no caso a gente só fez, aqui no coisa que não fez só já para mostrar ela direto. Mas você podia criar a matriz C aqui, aí aumentava, colocava na função para poder receber a matriz C também. Aí você podia usar a função só para poder colocar os elementos nela também. Então é isso daí. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato.